Filho abandona a mãe idosa. Em uma casa velha. Porém, um ex-presidiário vai morar com ela. A senhora se assusta, mas ele faz algo incrível. A casa cheirava a bolo de laranja e a jasmim. Dona Helena sempre espalhava flores nos cantos nos dias especiais. Sobre a mesa, uma toalha branca rendada herdada de sua mãe. 2 pratos de porcelana guardados para ocasiões de alegria e uma vela simples, azul clara, esperando pelo sopro. Ela ajeitou o cabelo branco diante do espelho oval. Alisou o vestido lilás que remendara na bainha e respirou fundo para afastar o tremor que teimava em subir pelos dedos. 80, minha filha, murmurou falando com o próprio reflexo, tentando sorrir para o vazio. Quem diria? O importante é que hoje ele vem. O importante é que hoje a casa tem barulho. A campainha tocou curta, impaciente. O coração de Dona Helena saltou feito pássaro. Ricardo. Ela abriu a porta com um brilho nos olhos. Meu filho. Entra, meu amor. Olha só, fiz bolo, sua bebida preferida. E o homem à soleira tinha o rosto fechado, o terno amarrotado, olheiras fundas e um relógio caro que não combinava com o resto. Entrou sem beijá-la na face, os olhos correndo por cada canto da sala, como se estivesse contando as fibras da madeira, medindo com fita invisível. Mãe, disse num tom seco, já caminhando rumo à estante, você ainda guarda essa cristaleira? É da época da vovó, não é? É sim. Ela tentou rir, tímida. Está inteira ainda. O vidro é grosso, uma relíquia. Mas vem, senta um pouco, me conta de você, como você está. Ricardo passou a mão pela cristaleira. Abriu e fechou a porta com um estalo que fez a velha encolher os ombros. Isso vale algum dinheiro. E aqueles quadros? Tem assinatura? Ele se aproximou da parede. Talvez dê para tirar algo, Ricardo. A voz dela quebrou como porcelana. Hoje é meu aniversário. Você não quer cantar parabéns? Comemos um pedaço de bolo. Depois você olha o que quiser, tá bom? Ele encarou a mesa posta, o bolo com cobertura de açúcar polvilhado, a vela azul esperando. Um músculo tremeu na mandíbula. Mãe, vamos ser objetivos. Puxou a cadeira, mas não sentou. Eu estou numa situação difícil. Dívidas, negócio errado. Gente cobrando. Eu preciso resolver. E a única forma é vender esta casa. Vender? Ela riu, um som pequenino e incrédulo. Você está brincando. Esta casa... Aqui tem sua infância. Seu pai. Nós dançávamos aqui. Tocou a toalha de renda com pontas trêmulas. É a nossa história, filho. História não paga boleto. Ele abriu o armário da sala, procurou algo, bateu as portas. Eu tentei, mãe. Tentei mesmo. Mas agora é isso ou... Enfim, endireitou o corpo. Hoje vou começar a resolver. Hoje? O eco da palavra cruzou a sala vazia e caiu no prato. Hoje. O olhar dele não encontrava o dela. Já falei com um corretor. A gente precisa tirar você daqui. Tenho um lugar temporário. É melhor para você. Mas... Tranquilo, tranquilo. Ela agarrou o encosto da cadeira para não afundar. Meu filho, senta. Olha para mim. Dê um passo, outro. Eu não sou um móvel. Eu sou sua mãe, eu sei. O tom não dizia. Vai ser temporário, prometo. Ela estendeu a mão, a palma aberta, um gesto de quem oferece e pede. Fica para cantar parabéns, pelo menos. Um fio de voz. Depois conversamos. Ricardo desviou do toque e foi direto ao corredor. Onde está a sua mala? Minha mala? A pergunta veio com um tremor de criança desobediente. Roupa, documentos. Vamos agilizar. Não, Ricardo. A recusa fina, quase sussurro. Por favor, não hoje. Ele não respondeu. Empurrou a porta do quarto e, num gesto automático, abriu o guarda-roupa como quem abre um cofre. A velha o seguiu, tropeçando no tapete. Não mexe nas minhas coisas. A Cela engoliu o choro. Eu sei onde está tudo. É justamente por isso que eu estou mexendo. Ele puxava vestidos, dobrava sem cuidado e enfiava num saco de viagem. Documentos! Na gaveta de baixo, dentro da caixa de sapato, Dona Helena se calou tarde demais. A obediência antiga escapara como reflexo. Os dedos dele acharam a pasta, enfiaram no saco. Ele fechou o zíper num arranco. Vamos, eu preciso...
Ela olhou em torno, perdida num mar de lembranças. E o bolo? Ricardo parou por um instante. Encarou a vela que jamais se acenderia. Depois a gente... Ele não terminou. Pega um casaco. Está ventando. Ela pegou o chale de crochê que tecera nas tardes vazias, jogou sobre os ombros curvos. Ao passar pela sala, roçou a toalha de renda, como quem despede-se de um corpo querido. Na porta, virou-se para um último olhar. O relógio antigo, a cadeira de balanço, a planta no canto que ela conversava toda manhã. Tudo pareceu responder com um silêncio que doía. A rua estava com luz pálida, um céu de fim de tarde indeciso entre ficar e ir embora. Ricardo abriu a porta do carro com um clique impaciente. Dona Helena entrou devagar, o saco de viagem no colo, o chale apertado no peito. "Para onde você está me levando?" Perguntou, as palavras pousando leves no ar, com medo de serem esmagadas. "Um lugar tranquilo." Ele ligou o motor. "Temporário. Pode me dizer o nome?" "Não complica, mãe." O carro deslizou pela cidade como uma faca, cortando um bolo que não era mais de festa. As ruas conhecidas cederam lugar a avenidas, depois a estradas, depois a trilhas de asfalto esgarçado. A janela devolvia o rosto dela em duplicidade. A senhora que olhava para fora e a menina que, por dentro, chamava pelo pai. "Você lembra da mangueira, Ricardo?" Ela tentou uma ponte frágil, os olhos úmidos. "Você subiu no telhado para pegar a manga rosa e caiu no gramado." "Eu corri tão rápido que até hoje sinto dor no joelho quando chove." Você ria com as mãos cheias de manga e disse: "De novo, mamãe, de novo." Eu tinha 5 anos. Ele não olhou. As coisas mudam. Nem tudo precisa mudar. Ela apoiou a testa no vidro frio. A paisagem foi ficando rala, as casas se encolhendo até virarem sombras. Um triângulo de igreja apareceu distante, inclinado no horizonte como um sinal torto. O carro tomou uma estrada de terra que sacudia os ossos. O céu, enfim, decidiu escurecer. "É aqui." Ricardo freou diante de uma porteira enferrujada. O chiar do metal arranhou o silêncio. Do outro lado, uma vila que parecia ter esquecido o próprio nome. 3 casas murchas, um poste que piscava, um cachorro magro que acompanhou o carro rebuçando baixo. A cabana que lhe coube era uma caixa de madeira cansada, janelas tortas, telhas com buracos. Isso. Dona Helena engoliu seco. "Isso é." "O quê?" "Temporário." Ele desceu, abriu a porta dela, pegou o saco do colo da mãe. "Tem gente que olha, que dá uma força." "É seguro. E banheiro? E remédios? E a luz?" A voz tropeçava em perguntas que não tinham a quem se destinar. "Tem tudo o que precisa." Ele empurrou a porta da cabana com o ombro. O cheiro de mofo veio como uma sombra espessa. No interior, uma cama com colchão fino, uma mesa bamba, uma cadeira que gemia, um fogareiro. "Olha, dá para se virar." "Eu não sei." Ela ficou parada, as mãos no chale, as costas encostadas na própria fragilidade. "Eu nunca estive aqui, eu tenho medo, Ricardo." Ele evitou os olhos dela, fisgado por algum ponto da parede, onde a tinta se rendia em lascas. "Vai ser por pouco tempo." O tom tentou ser macio e saiu áspero. "Eu prometo. Assim que vender, eu resolvo tudo. Você vai voltar para perto." A frase ficou pendurada, rala. "Vender." Ela repetiu, como quem aprende um idioma que fere a língua. "A nossa casa. É o jeito." Ela deu 2 passos para dentro, sentiu as tábuas queixosas debaixo dos pés, ouviu o sussurro do vento entrando pelas frestas. O cachorro do lado de fora soltou um latido melancólico. Dona Helena pousou a mão enrugada sobre a mesa, como se precisasse dizer ao corpo que havia um chão ali. "E o meu aniversário?" ela perguntou, olhando para a sombra do próprio rosto na janela suja. A vela ficou apagada. "Mãe!" Ele suspirou impaciente. "Eu tenho que ir. Amanhã eu volto com umas coisas. Alimentos, sabão, essas coisas." Ela virou o rosto devagar, como quem teme que o movimento desmonte o resto do mundo. "Você não vai ficar comigo esta noite?" "Não dá." Ele tirou do bolso uma chave velha e a pousou na mesa. "A porta fecha por dentro." "Não fica andando por aí no escuro." "Eu tenho 80 anos, ela disse. Mais para a parede do que para ele. Eu sei." Mas o corpo dele já estava virando para a saída. Na soleira ela chamou, um fio de voz que não queria se cortar. "Ricardo." Ele parou.
a silhueta recortada pelo poste que piscava. Oi. Quando você diz temporário, quanto tempo é? Um silêncio comprido entrou na cabana e sentou-se na cadeira sem pedir licença. Ricardo mexeu no relógio, olhou à noite e coçou o queixo. Pouco. Uma palavra curta, sem carne. Você lembra de como eu te esperava na janela quando chovia? Arriscou, repondo no ar algo que pudesse segurá-lo por mais um minuto. Eu acendi a luz da sala para você ver de longe. Hoje eu também acendi. Só que ela procurou a luz que não existia. Amanhã eu trago uma lâmpada melhor. Ele já estava no batente. E água mineral? Esse poço aí, apontou vagamente. Não confio. Amanhã. Ela guardou a promessa num bolso secreto, com cuidado de quem guarda um anel. Então, até amanhã, meu filho. Ricardo fez um gesto vago com a cabeça. O cachorro latiu de novo, longe. A noite puxou um cobertor frio sobre as coisas. Ele voltou ao carro, ligou o motor. Por um momento, as luzes iluminaram a face de Dona Helena entre as ripas da janela. Um rosto de sal e esmalte descascado, mas ainda o rosto de uma mãe esperando. Tranca a porta, mãe. Ele ergueu a voz por sobre o barulho do motor. Eu venho amanhã. Tá bom. Ela ergueu a mão sem força. Vai com Deus, o carro arrancou. A poeira levantou, dançando na luz dos faróis e depois sumindo no escuro. Dona Helena ficou ali de pé, com o xale apertado no peito, ouvindo o ruído ficar menor, menor, até o som se recolher como um bicho que se encolhe no meio do mato. No primeiro dia, ela acendeu o fogareiro com dedos que tremiam menos do que o coração, ferveu água para um charralo de capim-santo e tentou dar nome aos ruídos da cabana. O vento que passava, o inseto que batia na lâmpada, a madeira que respirava. No segundo, varreu a sala com uma vassoura torta. Arrumou a cama, dobrou o xale e o colocou sobre a cadeira como se ali estivesse um ombro. No terceiro, falou sozinha para espantar o silêncio. Quando o carro dele apareceu no fim de uma tarde, ela ouviu antes do que viu e sorriu antes do que quis. Ricardo desceu com uma sacola de plástico. Trouxe arroz, macarrão, uns enlatados, disse sem entrar. E sabonete. Você veio. Ela pegou a sacola com as duas mãos, como quem recebe um recém-nascido. Entra um pouco. Faz frio quando o sol cai. Não posso. Ele consultou o relógio. Tenho uma reunião. Amanhã? Ela arriscou. Amanhã e foi embora com pressa. Nas semanas seguintes, ele a visita raramente, apenas para deixar mantimentos baratos e ir embora com pressa. Nas semanas seguintes, ele a visitava raramente, deixava mantimentos baratos na porta e ia embora com pressa. A cabana aprendia a respiração de Dona Helena, e Dona Helena aprendia a respiração da cabana. O telhado que estalava ao sol, o vento que uivava nas frestas, o fogareiro que rangia a cada acendimento. Naquela tarde, porém, o barulho não era de vento. Eram passos firmes, um chaveiro tilintando, a madeira do alpendre gemendo sob um peso que ela não conhecia. Ricardo. Arriscou ajeitando o xale nos ombros. A porta se abriu com decisão. Um homem jovem, magro, barba por fazer, uma mochila surrada nas costas e um olhar que misturava alerta e cansaço, ficou parado no batente. Ele travou ao vê-la, como quem encontra um quadro trocado de lugar. Quem é a senhora? A voz dele saiu áspera, rápida, como se estivesse acostumada a se defender antes de perguntar. Dona Helena pousou a mão na mesa para firmar o corpo. Eu me chamo Helena. Sou a mãe do Ricardo. Meu filho disse que esta cabana era... A palavra veio com esforço. O moço franziu a testa, a mão ainda na maçaneta. Sua? Ele deu um passo para dentro e a mochila escorregou para o chão. Esta é a minha casa. O silêncio pesou. Do lado de fora, o cachorro magro latiu 2 vezes e se calou. Dona Helena inspirou devagar. Deve haver um engano. Ela tentou um sorriso frágil. Ricardo disse que comprou o lugar, que era temporário, que eu ficaria aqui um tempo. Eu não sabia que tinha dono. O moço oscilou entre a irritação e uma sombra de pena que insistia em nascer nos olhos. Seu filho comprou? De quem? Ele apontou o dedo para o chão. Porque eu não vendi. E se venderam foi sem meu consentimento. Dona Helena apertou o xale.
A lã áspera arranhou-lhe a palma. Eu não entendo dessas coisas, meu filho. Eu só te vim. Me trouxeram. Ele respirou fundo, tirou o boné amassado e passou a mão pelos cabelos curtos. Tá. O tom amansou um pouco. Meu nome é Léo. Eu morei aqui com meu pai. Depois... Engoliu seco. Depois fiquei fora um tempo. Voltei hoje. Fora um tempo. Ela repetiu por delicadeza. Eu sinto muito se... Se invadir, Léo andou pela sala, como quem reconhece um velho amigo que ficou doente. Tocou a borda da mesa, chutou de leve uma tábua solta, olhou o fogareiro. A senhora está aqui há quanto tempo? Algumas semanas. Ela desviou os olhos. É difícil contar os dias quando a noite é tão comprida. Ele olhou melhor para ela. As mãos finas, as veias como fios de água na pele, o cansaço nos ombros. E viu também um prato com farelos de pão, um copo de água turva, um pacote de macarrão aberto e mal fechado sobre a prateleira. Ele te deixou aqui com isso? Léo pegou o pacote, leu a marca barata, cheirou a água e fez uma careta. A senhora bebeu do poço? Ele prometeu trazer água mineral. A voz dela baixou. Amanhã. Léo revirou os olhos para o teto, prendeu um palavrão entre os dentes e respirou. Olha, disse com um cuidado que quase ralhou. A senhora está em lugar que não é seu, mas também não tem culpa. E eu... Esfregou a nuca. Eu acabei de sair da cadeia. Então a gente tem um problema e meio. Dona Helena arregalou os olhos, mas não recuou. Cadeia? 4 anos. Ele falou seco, como quem arranca um curativo. E foi injusto. O silêncio se partiu na quina da mesa. Meu filho... Ela escorregou para a cadeira. Ei, senta. Me conta, se quiser. Léo hesitou um segundo, como se o corpo ainda pedisse autorização a um carcereiro invisível. Sentou-se devagar, as mãos entrelaçadas, os nós dos dedos brancos. Eu trabalhava de noite num mercadinho. Saía tarde e pegava o atalho pela rua do campo. Um dia vi 2 caras enforcando uma menina num muro. Eu nem pensei. Parti para cima. Um sorriso curto e triste atravessou a boca. A menina correu, sumiu. Os 2 vieram para cima de mim. A gente rolou no chão. Um deles bateu a cabeça na guia e desmaiou. A polícia chegou. Eu estava por cima do cara, sangrando do nariz. O amigo dele disse que fui eu quem atacou primeiro. A menina nunca apareceu. Meu Deus. Dona Helena levou a mão ao peito. Não adiantou dizer que eu defendi. Léo deu de ombros. O outro cara tinha o tio na polícia. Tinha testemunha? Tinha. O amigo. Quem ele ia defender? O sangue era do cara, o advogado público. A senhora sabe como é. Injustiça. Ela disse sem floreio a palavra inteira. Injustiça. Léo repetiu no mesmo tom. Fiquei 4 anos. 4. Lá dentro, a única coisa que me mantinha respirando era pensar na minha casa, na horta do meu pai, no meu quarto com o colchão torto. E na Vanessa. Vanessa? Minha noiva. O nome saiu arranhado. No começo escrevia, visitava. Depois sumiu. Quando faltava um mês para eu sair, soube por um colega de cela que ela estava morando na minha casa. Eu achei que era boato. Saí e vim direto para cá. Encontrei um papel colado no portão, vendido. Ele riu, um riso sem humor. Meu nome lá dentro. A assinatura dela, aqui fora. Documento frio, bateu de leve na mesa. Vendeu sem poder. Mas quem se importa com o poder de um cara que saiu da cadeia? Dona Helena inclinou o corpo para a frente, como quem quer cobrir com o próprio chale uma ferida que não é sua. Eu me importo. Léo encarou a velha com um susto manso, como se não esperasse ouvir isso de ninguém. Seu filho te largou aqui. Ele apontou a prateleira. Com água ruim e macarrão de terceira. E a senhora diz que se importa comigo? Mãe é assim mesmo. Ela sorriu sem dentes, mas com doçura. A gente aprende a cuidar até do que não deu à luz. Os ombros de Léo baixaram um pouco, como se uma pedra deslizasse deles. Desculpa ter falado alto. Ele coçou a barba. É que, quando a gente sai, o mundo fala alto com a gente. E a gente devolve no mesmo volume. Eu entendo o barulho. Ela assentiu. A casa, quando fica vazia, também grita. Léo se levantou num impulso, vasculhou a mochila, tirou uma garrafa plástica com água limpa. Toma, bebe isto. Eu enchi no posto da cidade. Pelo menos hoje a senhora não bebe do poço. Viu as mãos dela tremerem e segurou o copo junto. Devagar.
Ela bebeu um gole, outro. O frescor desceu como quem desata um nó. Obrigada, Léo. Olha, ele respirou fundo encarando a porta, depois voltou a fitá-la. Pela lei, você está ocupando minha casa. Pela minha história, eu devia expulsar qualquer um que fosse amigo de quem me ferrou. Fez um gesto vago, amargo. Mas eu não consigo. A senhora podia ser minha avó. Eu sei como é ser posto para fora sem ter para onde ir. Os olhos de Dona Helena se encheram de água de um jeito diferente, menos doído. Eu não tenho para onde ir. Ela falou com a honestidade de quem já não tem força para inventar defesa. E eu posso cozinhar. Tentou um sorriso. Se você me deixar ficar, eu faço um feijão que acorda a lembrança de domingo. Léo riu curto, desta vez com um cantinho de luz. A senhora fica, disse decidindo, e algo nele também sentou. Até a gente entender essa confusão. E enquanto ficar, não bebe água do poço. Eu vou buscar água. Vou ver o telhado tem goteira. Apontou para as telhas. E vou botar um cadeado decente na porta. Se seu filho aparecer, ele que me procure. Ele quase não vem. A voz dela baixou. Mas se vier, eu falo com ele com outro peito. Agora a senhora não está sozinha. Léo pegou um martelo debaixo da pia, como quem reivindica um ofício antigo. Eu durmo no chão hoje. Amanhã a gente rearranja a cama. Dá para dividir. Ou eu puxo o catre da varanda. Pode ficar com a cama, meu filho. Ela tocou o braço dele, leve. Eu durmo pouco, sou velha. A cadeira me abraça, nada disso. Ele deu um meio sorriso teimoso. A cadeira me abraça. A senhora manda, ela riu, um riso pequeno, quase esquecido. Faz tempo que não mando em nada. Então começa agora. Ele começou a subir numa cadeira para alcançar a telha mais baixa. Me diz onde guardou as coisas. Me mostra o que é seu. Me conta do seu bolo de laranja. Ah, o bolo. Lea abaixou os olhos, um fio de sombra. Ficou lá, apagado. A gente assa outro. Léo falou como quem oferece remendo que vira flor. Eu lembro a receita do meu pai. Não era grande coisa, mas era doce. O doce às vezes é só a companhia. Ela murmurou. No resto da tarde, Léo trocou a telha quebrada por uma menos ruim, improvisou um balde sob o ponto de goteira, arrumou a porta que não alinhava, varreu o alpendre. Dona Helena catou feijões, deixou de molho, acendeu o fogareiro com mão treinada, temperou com alho e folha de louro. À noite comeram em silêncio bom aquele que não pesa. A senhora sente frio? Perguntou Léo ao ver os ombros dela encolhidos. Um pouco. Ela puxou o chale e ele trouxe uma coberta de lã que achou no baú. Fica com ela. Amanhã eu vou até a cidade. Vejo quanto custa regularizar esse rolo da casa. E compro uma lâmpada melhor. Amanhã. Ela repetiu a palavra que tantas vezes foi promessa vazia e pela primeira vez soou cheia. E Léo pigarreou encabulado. Se eu o que a senhora quiser falar, eu escuto. Minha cabeça anda barulhenta, mas minhas orelhas tão boas. Eu quero ouvir você também. Ela sorriu. A gente é feito de histórias. E história, quando é repartida, cicatriza melhor. Ele assentiu, mexendo o feijão no prato, para disfarçar o brilho nos olhos. Obrigado por não ter tido medo de mim. Léo disse baixo. Obrigada por ter tido coragem de mim. Ela respondeu, no mesmo tom. No canto, o cachorro magro se deitou, como se entendesse que ali a casa voltava a ser casa. A lâmpada fraca lançava um círculo de luz amarela sobre a mesa. Léo pegou um caderno velho, riscou contas, fez listas. Dona Helena contou como cuidava da mangueira, como Ricardo caíra no gramado com 5 anos e pedira de novo mamãe, de novo. Léo contou da menina do muro, do dia em que o sol pareceu virar as costas para ele, do primeiro café que tomou ao sair. O chá esquentou as mãos dos dois. Do lado de fora, a noite continuou grande, mas por dentro, a cabana encolheu na medida do aconchego. Assim, uma mãe abandonada e um órfão ex-presidiário começaram, devagar, a se reconhecer nas faltas um do outro. Um cuidava do remendo do telhado, o outro do remendo da alma. E no intervalo entre uma respiração e outra, formaram um laço que, sem alarde, passou a sustentar os dois. A rotina que Dona Helena e Léo inventaram para sobreviver, o feijão de domingo em plena quarta, a telha que não goteja mais se a panela ficar no lugar certo. O chá que acalma barulhos antigos foi interrompida por pneus esmagando o cascalho e um porta-malas batendo como um tiro. O cachorro levantou a cabeça e rosnou baixo. Deve ser ele,
Dona Helena sussurrou, a mão instintivamente buscando o braço de Léo. Quando ele vem, o ar fica mais pesado. Léo se levantou devagar, como quem já conhecia a sensação de ser observado por olhos que não amam. Ricardo entrou sem pedir licença, os óculos escuros empurrados para o alto da cabeça, a camisa aberta no último botão, um cheiro de pressa e perfumaria barata. Mãe, apenas o som da palavra sem o sentido. Precisamos conversar. Agora. Conversar o quê, Ricardo? Ela tentou ficar de pé, mas Léo tocou de leve seu ombro, pedindo que ficasse sentada. Quem é esse? Ricardo mediu Léo de cima a baixo, com desprezo automático. Você está dando casa para desconhecido, é isso? Ótimo. Muito responsável da sua parte. Eu moro aqui, Léo disse, firme. Quem entra escolhe o tom, Ricardo fingiu rir. Que bonito. O ex-presidiário virou porteiro. Virou-se à mãe. Mãe, eu preciso de dinheiro. Coisa rápida. Uma ajuda. Hoje tive um revés, você sabe como é a vida. A vida é o que você tem passado por cima. Léo cortou um passo à frente sem elevar a voz. E com ela e a sua mãe. Não me dá sermão, garoto. O dedo de Ricardo espetou o ar. Isso aqui é assunto de família. Eu sou sua família, Ricardo. Dona Helena forçou a voz a sair inteira. Ai, não tenho mais. A mão dela apertou o chale. Você já levou a casa, levou minhas coisas, levou minha paz. O que mais você quer? Ricardo deu 2 passos pelo cômodo, tocou a mesa com impaciência. Eu fechei um negócio. Falta só cobrir uma parte. 1 semana. E devolvo em dobro. Se você tiver alguma joia, algum dinheiro guardado... Os olhos varreram a cabana, decepcionados. Ou se esse seu amigo quiser colaborar. Chega. Léo posicionou-se entre ele e Dona Helena. Você não vai tirar mais nada dela. Nem paz, nem sangue, nem lágrimas. Sai. Quem você pensa que é? Ricardo avançou um pouco inflado. Você não é nada. Sou o homem que ficou quando você foi embora. Léo não tirou os olhos dos dele. Já é o suficiente. Por um segundo, Ricardo vacilou. O cachorro latiu e o poste lá fora piscou. Ele chutou uma cadeira. Isso não vai ficar assim. Apontou para a mãe. A senhora vai se arrepender de me negar. Eu já me arrependo, Ricardo. Ela respondeu com uma calma cansada. Mas não do que você pensa. Léo abriu a porta com a mão firme. A estrada conhece o caminho de volta, vai. E quando Ricardo hesitou, completou baixo. Agora, houve um choque de silêncios. O rosto de Ricardo endureceu. Ele deu um meio sorriso de ameaça sem dentes. Vou lembrar de você. Bateu no próprio peito. Do seu nome. Léo o que mesmo? Léo Selva. Vendo um gesto curto, indicou a saída. Ricardo saiu pisando alto, jogou a porta do carro com força e partiu levantando poeira. O barulho dos pneus demorou a sumir. Quando a poeira assentou, a cabana parecia ter encolhido de alívio. Senta, Dona Helena, pediu Léo voltando-se para ela. Bebe um pouco d'água. Você ficou pálida. Eu estou bem, meu filho. Ela tentou sorrir, mas o sorriso veio fraco. Só... Cansei. Léo percebeu o tremor nos dedos dela, a cautela com que respirava, como se cada fôlego viesse contado. Vou fazer um chá. Não precisa. Ela tocou o braço dele. Precisa sim de outra coisa. Respirou curto. Eu guardei uma caixa, antiga, com papéis, e uma fotografia. Está num galpão nos fundos da minha casa. O minha saiu com delicadeza de quem não quer assustar o passado. Era o que tem nessa caixa? Chaves, certidões, recibos, coisas que o seu pai guardava. E uma carta. Ela engoliu. Pode ser que ajude. Se ajuda, eu trago. Léo pegou a jaqueta. Onde fica o galpão? Na parte de trás do jardim. Os olhos dela marejaram. Perto da mangueira, dentro de um baú de ferramentas. No fundo falso. Ela respirou de novo, um pouco mais pesado. Léo, se eu demorar a falar, você me chama. É os 10 dias. O peito aperta. Eu vou rápido. Ele segurou a mão dela. Fique sentada. Tranque a porta. Se ouvir barulho de carro que não é o meu, não abre. Deus te acompanhe, meu filho. O aperto de mão dela era leve, mas dizia muito. A antiga casa de Dona Helena não sorriu quando Léo a viu. Um portão novo, pintura recente, jardim aparado demais, como um rosto bonito que esqueceu as rugas. Ele tocou a campainha por educação,
Esperou o vazio responder e deu a volta pelo corredor lateral onde o muro fazia sombra. O galpão estava lá, com telhas novas e a porta com cadeado trocado. Havia uma janela de correr. Léo passou os dedos pela moldura. Achou a lingueta frouxa, forçou com o canivete, abriu uma fresta e escorregou para dentro como quem pede licença a uma memória. O cheiro de óleo e madeira antiga ainda morava ali, por baixo das novidades. O baú de ferramentas no canto. Ele ajoelhou, abriu. Para quem sabia onde tocar, o fundo falso obedecia com um teque discreto. A caixa, de madeira escura com um arranhão que parecia um risco de lua, apareceu como um bicho miúdo que se escondeu bem. Léo a envolveu na jaqueta. Procurando alguma coisa? Sua voz atrás dele tinha cortes limpos, de quem está acostumado a dar notícias e diagnósticos. Léo virou-se num salto. Um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, camisa clara, calça de linho, observava da porta. Ao lado dele, uma jovem de 20 e poucos, olhos vivos, rabo de cavalo e um casaco leve, o encarava com espanto que tinha um quê de reconhecimento. Léo levantou as mãos, instinto de quem já foi mal interpretado. Posso explicar. Explique depressa. O homem deu 2 passos, sem hostilidade, mas com firmeza. Eu sou Arthur, esta é minha casa. Doutor Arthur! Léo juntou as peças. Voz de médico, postura de quem administra. Eu morei aqui quando criança. Corrigiu rápido. Quero dizer, a casa era de Dona Helena. Eu vim buscar algo dela. Ergueu a caixa sem esconder. A pedido dela. A moça se aproximou um passo, os olhos apertando como quem força a lente da memória. Seu nome é Léo? Ele congelou, surpresa atravessando a pele. Meu Deus! O susto virou alívio. Pai, é ele. Ela tocou o braço do pai. É o rapaz do muro. Voltou-se a Léo, aflita e emocionada ao mesmo tempo. Você me salvou anos atrás. Eu fugi, eu corri, eu nunca consegui te agradecer. Eu tentei ir à delegacia. Mas disseram que o caso... que você... Ela perdeu o fôlego. Eu fiquei com medo. Fui embora da cidade por um tempo. Arthur olhou de Léo para a filha, o rosto mudando de feição. Clara, tem certeza? Absoluta. Ela deu um passo à frente. Você sangrando do nariz, a jaqueta marrom, a mão tremendo. Eu nunca esqueci. Léo respirou como se recuperasse ar antigo. Então era você. O alívio veio raso e fundo ao mesmo tempo. Eu pensei que tinha inventado você para aguentar a cadeia. Abriu um sorriso sem saber como usar. Desculpa, Olhou a caixa. Eu só vim pegar isso. Dona Helena me pediu. Dona Helena, a antiga proprietária... Arthur franziu a testa. O corretor me disse que o filho dela estava vendendo porque ela... A hesitação de quem não gosta de reproduzir mentira. Porque ela tinha ido morar com ele. O filho dela me trancou numa cabana. Léo respondeu simples. Longe da cidade. Eu encontrei ela lá. Ele disse que era temporário. Olhou a Clara, depois a Arthur. Eu não sei nada de documentos, doutor. Só sei que vi. E que ela está fraca. Clara levou a mão à boca. Ele te trancou. Seus olhos brilharam de indignação. Pai, isso é crime. Arthur ficou silencioso por um instante, trabalhando internamente com a matéria que conhecia. Fatos, documentos, prazos, falhas. O nome do filho? Ricardo. O mesmo que assinou a venda. O médico assentiu. E agora havia um médico e um pai e um homem justo no mesmo olhar. Clara, traga meu notebook. E liga para o Demétrio do cartório. Depois encarou Léo. Você disse cadeia. Por 4 anos. Por defender sua filha. Léo segurou o olhar sem medo. Eu não tinha como provar. Clara já mexia no celular. Eu posso. A voz firme. Eu posso falar. Eu posso escrever. O que for preciso. Arthur fez um sinal de cabeça que era quase um abraço. Fica tranquilo. Voltou-se a Léo. Se houve fraude, a gente vai descobrir. E se houve erro, a gente corrige o que for possível. Apontou a caixa. Leve isso para ela. Eu vou com você. O senhor não precisa... Léo começou por reflexo de quem não quer dar trabalho. Preciso, sim. Arthur pegou as chaves do carro. Foi aqui que começou a sua injustiça e foi por minha casa que passaram papéis sujos. Eu não aperto mão de conserto quando está ao meu alcance. Clara já estava à porta. Eu vou também. E olhando para Léo, abriu um sorriso que tinha o peso de um passado e a leveza de um alívio.
Finalmente, a caminhonete de Arthur cortou a estrada de terra e o cascalho reacendeu o mesmo rosnado de horas antes, mas desta vez, o barulho não trazia ameaça. Léo abraçava a caixa no colo, como se carregasse um coração antigo. Clara, no banco de trás, digitava mensagens rápidas para contatos que ela mal lembrava que tinha. Arthur dirigia com a precisão de quem conduz um caso. Ela está há quanto tempo na cabana? Te perguntou sem tirar os olhos da estrada. Semanas. Léo respondeu. Eu tenho feito o que dá, mas hoje ela ficou mais cansada. Vamos ver como ela está. Tom era clínico e humano. A cabana apareceu, pequena, as tábuas ainda dizendo, venha com cuidado. O cachorro levantou. Abanou o rabo sem latir. Léo saltou e correu ao alpendre. Dona Helena. Faz-se tu que se serda bafafis. Bateu leve. É o Léo. Eu voltei. A porta abriu devagar. Dona Helena, pálida, o sorriso cansado aceso só de ouvir a voz dele, segurava a maçaneta com a mão que tremia. Que bom que você voltou, meu filho. Os olhos foram da caixa ao rosto de Léo, e então ao homem e à moça de trás. E trouxe... Gente! A caminhonete mal tinha parado quando a porta da cabana abriu devagar. Dona Helena apareceu no batente, o rosto cansado, o chale nos ombros. Ela viu a caixa nos braços de Léo. Depois reconheceu Clara e o Dr. Arthur atrás dele. Sorriu, um sorriso pequeno, aliviado. Que bom que você voltou, meu filho. Disse a voz aveludada de quem encontra descanso. Eu esperei. Léo deu um passo à frente. Eu trouxe a caixa, Dona Helena, e o Dr. Arthur quer ajudar a senhora. A gente vai... A frase ficou suspensa. O corpo dela vacilou. Léo e Clara correram para ampará-la. Mas foi como segurar um suspiro que, depois de cumprir seu tempo, finalmente se rende. O rosto de Dona Helena, apoiado no peito de Léo, se aquietou com doçura. Não havia dor. Havia descanso. O poste da estrada piscou, como se fizesse um gesto pequeno de reverência. Dona Helena? Léo chamou baixinho, o queixo tremendo. Dona Helena. O Dr. Arthur tocou o pulso dela com uma delicadeza treinada. Esperou longos segundos, observou o tórax, apoiou a mão no ombro de Léo. Foi agora, disse com respeito. E foi em paz. Clara levou a mão à boca, os olhos marejados. Ela esperou você, Léo, sussurrou. Deu tempo de ver que você voltou. Léo sentou devagar a velha cadeira ao lado da cama, ajeitou o chale sobre os braços finos e beijou a testa fria. Obrigado. Consque você muito mandarira, conseguiu dizer. Obrigado por tudo. No criado mudo, um envelope dobrado. Em cima, letras firmes. Para o meu menino Léo. Léo respirou. Passou o dedo pela borda, olhou para os dois. É para mim, leia. Arthur sugeriu num tom de quem dá a bênção. Léo abriu o envelope. O papel tinha cheiro de alfazema e de tempo. Ele começou a ler, a voz embargada, mas clara. Meu querido Léo, se você está lendo, é porque Deus me chamou na hora certa. Não se assuste, meu neto. É assim que vou te chamar. Porque foi isso que você se tornou. Um neto, um filho que me achou quando eu estava perdida. Obrigada pelo feijão, pela água limpa, por consertar o telhado e o silêncio. Obrigada por não me deixar sozinha. Ele parou um instante, engoliu e continuou. Quando eu tinha sua idade, minha mãe me disse que a gente deve deixar a casa mais arrumada do que encontrou. Você arrumou a minha vida. Dentro da caixa que você levou há coisas do meu passado. A chave está atrás do retrato do meu marido. No fundo da moldura, envolta numa fita azul. Use-a, filho. As joias são antigas, da família da minha mãe. Pensei em deixá-las para o Ricardo, mas ele me mostrou que ainda não sabe guardar o que é valioso. Você sabe, é tudo seu. Faça disso um começo, não um fim. Com amor, Helena. Léo baixou o papel, as mãos tremendo de um jeito que não era mais medo. Clara, em silêncio, lhe estendeu um lenço. O Dr. Arthur respirou fundo, compenetrado. Vamos encontrar a chave, disse com suavidade. No fundo da moldura do retrato, única fotografia que Dona Helena trouxera, havia mesmo uma pequena fita azul colada com fita crepe. Dentro, uma chave miúda, antiga. Léo a ergueu como quem mostra um segredo à luz. Aqui. A fechadura da caixa aceitou a chave com um clique tímido. Quando Léo levantou a tampa, a luz fraca da lâmpada encontrou o brilho guardado. Colares de pérolas naturais, um camafeu de ouro com uma miniatura em esmalte, brincos de safira e diamantes em montagens antigas, um broche com filigranas, pulseiras de ouro roseado.
Havia também envelopes numerados com documentos, escritura antiga, apólices, cartas. É uma coleção importante, Arthur disse, examinando com o olhar de quem conhece procedência. Autêntica. E os papéis, folheou com cuidado, indicam que eram mesmo bens da família materna, herdados por Dona Helena antes do casamento. Ela deixou para mim. Léo falou baixo, pasmo e grato ao mesmo tempo. Ela confiou em você, disse Clara, abrindo um sorriso com lágrimas. Léo fechou a caixa, pousou a mão sobre a madeira. Antes de qualquer coisa, ela merece um adeus bonito, disse firme. Um funeral digno. Com flores e bolo de laranja. Vamos providenciar tudo. Arthur assentiu. Eu cuido da documentação do traslado da capela. Clara liga para a funerária do seu Tavares e para a floricultura da esquina da praça. Já estou fazendo. Clara digitava, enxugando os olhos de vez em quando. 2 dias depois, a capela simples recebeu gente que nunca tinha ouvido o nome de Dona Helena, mas que passou a conhecer sua doçura nas histórias de Léo e nas lembranças trazidas por vizinhos antigos. Havia flores brancas, um retrato iluminado, um pedaço de bolo de laranja num prato de porcelana que parecia sorrir para a vela azul finalmente acesa. Hoje a casa tem barulho, ela me disse no primeiro dia. Léo falou baixo para Clara, enquanto ajustava o chale sobre o caixão. Hoje tem, mas é o barulho certo. É. Clara apertou a mão dele. É no fim da cerimônia um homem entrou apressado, terno amassado, olho febril. Ricardo. Atravessou a nave como quem vinha cobrar uma fatura. Onde está? Foi direto a Léo cuspindo as palavras. A caixa. Minha mãe deixou para mim. Legalmente eu sou herdeiro. Legalmente. Você é suspeito de fraude, estelionato e abandono de idosa. A voz do Dr. Arthur surgiu atrás dele, firme, sem elevar o tom. E a venda desta casa foi feita com documentos viciados. O cartório já foi notificado. A polícia civil também. Quem é você para se meter? Ricardo virou avermelhado. O atual proprietário por ato nulo e o médico que acolheu a verdade. Respondeu Arthur, mostrando uma pasta. Caso queira tentar algo aqui dentro, aquele senhor ali no banco é o delegado Tavares, hoje de folga, que veio prestar condolências. Quer falar com ele ou prefere ouvir as testemunhas? Clara deu um passo e o queixo alto. Eu sou a vítima do ataque de anos atrás, disse Clara. Fui eu quem ele salvou. O seu ex-presidiário foi preso injustamente. Já dei meu depoimento. E já está em andamento a revisão criminal. Ricardo olhou de um para o outro, as palavras perdendo as pernas. Ainda tentou avançar para Léo. Você enganou minha mãe. Eu dei a ela o que você não deu, companhia. Léo respondeu simples. E um teto que não caía. A caixa é minha, insistiu Ricardo num último arranco. A carta dela está aqui, disse Léo, mostrando o envelope e os documentos que deixavam a doação explícita. E com testemunhas. E o tabelião Demétrio já reconheceu a firma. Chega, Ricardo. A voz do delegado Tavares, serena e cortante, soou às costas dele. A gente se fala lá fora. Vem comigo. Tem coisa antiga e coisa nova para esclarecer. Ricardo ainda lançou um olhar de raiva, mas o gesto murchou diante de tanta ordem. Saiu, cercado por 2 agentes discretos que nem pareciam estar lá até aquele instante. No dia seguinte, as manchetes pequenas do jornal local falavam em prisão por fraude documental, apropriação indébita e abandono de incapaz. Léo leu em silêncio, guardou o recorte dentro da caixa. Os meses correram e a vida, com a ajuda certa, aprendeu a se erguer. Com a herança de Dona Helena, Léo regularizou o terreno da cabana e adquiriu um galpão maior na beira da estrada. Reuniu 2 companheiros que conheceu ainda no presídio, homens bons, que precisavam de uma chance, e abriu a oficina Helena, móveis de madeira, restaurações, uma varanda com café e bolo de laranja aos sábados. Na parede, uma placa simples, a casa mais arrumada do que encontramos. Clara passava lá sempre que podia, primeiro para levar projetos de design, depois para ficar porque queria. Às vezes tirava o cabelo do rosto com um lápis atrás da orelha e ria do pó de serra que insistia em morar no casaco. Um dia, no fim da tarde, Léo limpou as mãos num pano e se aproximou dela na varanda. Eu não sei dizer coisa bonita, começou, sem floreios, mas sei fazer promessas que eu posso cumprir. Ficar,
cuidar, dividir o barulho. Quer tentar comigo? Clara olhou para o quintal, onde uma mangueira jovem, plantada por eles dois, começava a sombrear o banco. Sorriu do jeito que sorriu naquela capela, com lágrimas de alegria desta vez. Quero. Quando a revisão criminal saiu meses depois, o papel do tribunal veio com uma frase que Léo leu em voz alta para a equipe e para os amigos. Inocentado com base em novas provas e testemunho da vítima. A oficina fechou naquela manhã. Abriram a varanda e serviram café para quem chegasse. O delegado Tavares apareceu com uma caixa de bombons. O Dr. Arthur brindou com suco de caju. Clara abraçou Léo por um tempo que mediu 4 anos e um pouco mais. Anos depois, as mãos de Léo, agora mais seguras e menos feridas, deixavam sempre um arranjo de flores simples no túmulo de Dona Helena. Ele ajeitava o chale que deixara ali no inverno, passava a palma pela pedra lisa e conversava baixinho. "O negócio tá indo bem, vó", dizia, gostando do nome. A mangueira deu as primeiras mangas. Clara disse que foi você que virou a terra por baixo. "A gente faz bolo todo sábado e ninguém bebe água do poço sem filtragem. Pode ficar tranquila." Clara vinha com ele. Às vezes ficava um pouco afastada, às vezes encostava o queixo no ombro de Léo. Havia dias de sol, havia dias de chuva. Em todos, Léo acendia uma vela azul e, antes de ir embora, tocava de leve a caixa antiga, agora vazia de joias, mas cheia de papéis, recortes e cartas, que ele sempre trazia no banco de trás da caminhonete. "Obrigado", dizia simples, com a voz que aprendeu a caber nas coisas. "Por ter me dado uma casa, por ter me feito neto, por me mostrar o começo dentro do fim." E deixava sobre a pedra uma fatia de bolo de laranja, só por teimosia doce, só por memória, só porque naquele silêncio ainda era aniversário.